Olá, bom dia a todos. Hoje a nossa aula é sobre técnicas intraorais, Técnicas radiográficas que são realizadas dentro da boca. Dentre essas técnicas, nós temos a técnica da radiografia periapical, radiografia interproximal e radiografia oclusal. Então, são esses três tipos de técnicas radiográficas que são intraorais que nós iremos discutir e aprender sobre elas na aula de hoje. Então, primeiro são as técnicas onde o filme radiográfico fica localizado dentro da boca do paciente e dentre essas técnicas radiográficas nós temos as seguintes, como já citei anteriormente, a periapical, interproximal e oclusal. Para a compreensão e realização dessas técnicas intraorais é necessário o entendimento de alguns quesitos, como o aparelho da radiografia, o aparelho que realiza a tomada radiográfica, o posicionamento do filme, qual é a posição que esse filme ele vai ficar em cada técnica, porque para cada técnica tem um posicionamento diferente. E precisamos ter também um conhecimento sobre linhas e planos anatômicos, que é um pouco assim mais complexo, mas se a gente forçar forçar mesmo assim o entendimento, a gente vai conseguir compreender, apesar de parecer um pouco complicado essa questão de linhas e planos anatômicos, vamos ver um pouco mais lá na frente, mas na prática tudo acaba se tornando mais fácil e no estudo constante, tá? Então, primeiro vamos falar da periapical. As radiografias periapicais, elas são realizadas com o objetivo de quê? De se obter de forma mais detalhada a imagem das estruturas do órgão dentário e principalmente da região periapical. Relembrando, a região periapical é aquela região que está no final da raiz, que é o periápice, Nós chamamos de periápice, é ali o ápice, o finalzinho da raiz. Então, essa técnica ela é muito utilizada principalmente pelos endodontistas, não somente pelos endodontistas, mas muito mais pelos endodontistas que fazem canal, porque precisa visualizar o dente como um todo, precisa visualizar toda a estrutura, toda a dimensão do dente a ser avaliado, da coroa até essa região periapical, até essa região do periápice. E assim como outras especialidades com outras finalidades também. Mas eu quis ressaltar a questão do endodontista porque não tem como um endodontista visualizar, fazer um procedimento endodôntico no canal por meio de uma radiografia oclusal, por exemplo, ou uma radiografia interproximal, porque elas não pegam essa região, elas não têm, não mostra toda essa dimensão, de raiz e coroa, como na radiografia periapical. Vamos entender um pouco mais lá para frente. Então, aqui temos a representação de 14 radiografias, na verdade, periapicais, que a gente chama de tomada radiográfica de periapical de boca toda, tá? Então, para que a gente consiga fazer radiografias periapicais completas de toda a boca do paciente, a gente precisa fazer 14 tomadas radiográficas. E essa aqui é a representação de uma imagem apenas, uma radiografia periapical, tá? Então, vamos para a técnica dessa radiografia periapical. Primeiro, o que precisamos entender é o posicionamento do filme radiográfico. Qual a posição que esse filme ele deve ficar dentro da boca nessa técnica da radiografia periapical. Então, o posicionamento desse filme, ele tem que ter a sua face ativa voltada para os feixes de raio-x, relembrando que nós já tínhamos discutido na primeira aula. Essa face ativa é aquela parte do filme, do envelope, do raio-x, que é toda lisa, sem descrição, sem nada, ela é extremamente lisa, branca na maioria dos casos. E essa face é a que fica voltada para o dente, automaticamente voltada para o feixe de raio-x. O picote, que também nós já comentamos, ele precisa ficar próximo à coroa dentária, aquele picote ele tem que ficar voltado não para baixo, no caso, não para a raiz, e sim para a região da coroa dentária. E precisamos deixar uma margem ali de 2 a 3 milímetros, eu ainda aumento um pouquinho mais, no máximo uns 4 milímetros de filme, além da borda incisal, ou seja, a gente não pode cortar a borda incisal do dente, precisa deixar ali um espaçozinho, de filme,
exposto ali de mais ou menos uns 4 milímetros acima da borda incisal. Esse é o posicionamento correto do filme radiográfico na técnica periapical, certo? Para a realização desse tipo de radiografia. E aqui vamos falar um pouquinho do posicionamento desse filme para cada dente, tá? Então, aqui ele está representando a posição, nessa imagem aqui, do filme para cada região. Então, na arcada superior, temos aqui, né, a arcada superior, e esses retângulos que estão aí ao redor da arcada superior e da arcada inferior é o filme radiográfico. E ele está mostrando como é que esse filme ele deve ficar posicionado. Então, vamos começar aqui por incisivos. Para realizar a radiografia de incisivos, a gente consegue, em um filme radiográfico, pegar os 2 incisivos centrais. Então, a gente pega um filme e faz a tomada radiográfica para os 2 incisivos centrais. O filme, ele precisa ficar vertical, ele precisa ficar assim, nesse sentido, em pé, como está sendo mostrado ali na imagem, representado pelo número 5, tá? Arcada superior. Então, o filme, ele fica posicionado dentro da boca no sentido assim vertical. O número 3 está representando ali para fazer uma radiografia pegando os incisivos, o incisivo lateral e o canino. Então, para a gente ver essa região de incisivo e canino, é um outro filme radiográfico, né, para poder realizar a tomada radiográfica de incisivo, lateral e canino. E ele também fica posicionado nesse sentido aí vertical, tá? Então, teoricamente, os dentes anteriores no raio-x periapical, os filmes vão ficar no sentido, na posição vertical. Só que, claro, que para a incisivo central e para o canino, o filme fica um pouco mais inclinadinho, porém ainda no sentido vertical, como está mostrando aí na imagem 3. Já para a radiografia dos premolares, né, primeiro premolar e segundo premolar, a gente está vendo aí no filme número 2, na arcada superior, tá, gente? Não confundam. Ele já mudou de posição, ele não está mais vertical, ele já está horizontal, tá vendo? Então, para premolares, o filme fica posicionado dentro da boca no sentido, na posição horizontal. Assim como para os molares também. Primeiro, segundo e terceiro molar, um outro filme radiográfico, também na posição horizontal. Inferior, segue a mesma linha. Sentido horizontal para os molares, horizontal do filme para premolares, vertical para caninos incisivos laterais e vertical também para os 2 incisivos centrais, tá? E assim vai seguindo por toda a arcada. Mas a gente precisa ter em mente, precisa saber a posição correta do filme radiográfico. Não adianta eu fazer uma radiografia de incisivo ou de canino na posição horizontal do filme. Não, está errado. É na posição vertical. Então, para gravar, para ficar mais fácil, dentes anteriores, o filme radiográfico na técnica interproximal, eles ficam, na técnica periapical, eles ficam no sentido vertical. E dentes posteriores, que são premolares e molares, o filme radiográfico fica no sentido, na técnica periapical, fica no sentido horizontal, certo? Então, vamos lá. Então, no momento em que o paciente ele chega, né, à sala de radiografia, a primeira ação que nós devemos exercer, independente da técnica que nós vamos obter, é a de proteção do paciente, né? Tanto a proteção do paciente, como também a proteção do profissional que vai realizar a tomada radiográfica. Então, essa proteção, além do EPI, de toda aquela biossegurança, ela se dá pelo quê? Pela utilização do colete de avental, né? O colete ou avental de chumbo que a gente coloca no paciente no momento da execução do exame radiográfico, e também a proteção do profissional, que ele deve ficar afastado, deve ficar fora da sala no momento da tomada radiográfica. E aí, logo em seguida, nós devemos atentar para o posicionamento da cabeça do paciente, a depender de qual arcada a gente vai radiografar. Vamos entender essa parte com calma. Então, para isso, existem 2 tipos de posição, que a gente chama de P1 e P2, e a gente vai discutir adiante. Então, assim, quando a gente for radiografar os dentes da arcada superior, a posição da cabeça do paciente ela vai ser uma. E quando a gente for radiografar a arcada inferior, a posição da cabeça do paciente já vai ser outra. Então, ele precisa ter posições da cabeça, precisam estar de forma diferente. A gente vai entender que posição é essa. Para isso, a gente vai denominar P1, posição 1 e P2.
P1 vai ser utilizada na arcada superior, radiografia da arcada superior, e P2 vai ser utilizada na radiografia da arcada inferior. Vamos entender que posição é essa, como é que fica quando está em P1 e como é que fica quando está em P2. Só que antes da gente chegar nesse ponto, vamos também primeiro entender o que são planos. Para a técnica da radiografia, a gente denomina aqui alguns planos, né, chamado planos anatômicos. Então, primeiro, antes de saber a posição da cabeça do paciente, é necessário a gente entender esses planos e os pontos que a gente pode definir na cabeça do paciente para direcionar de forma certa o feixe de raio-x, tá? Então, os planos a gente divide em sagital e plano de Camper. Por favor, eu quero que vocês anotem isso, porque não está aqui no slide, tá? Mas eu vou explicar, vou reforçar tudo isso aqui que eu tô falando, tá? Então, a gente tem dois tipos de planos, o plano sagital e o plano de Camper. O que é o plano sagital? É aquele plano que vai dividir o corpo do paciente na metade, no sentido vertical, ou seja, a gente pega uma linha vertical no centro do corpo inteiro e divide em duas metades, tá? Como se eu passasse uma linha aqui na frente da minha cabeça, na frente aqui do corpo todo, e aí eu vou dividir esse corpo em duas metades, né? E esse é o que nós chamamos de plano sagital, né? Pega uma linha vertical e divide em duas metades. E essa linha ela fica perpendicular ao plano horizontal. O plano horizontal a gente vai ter como base o chão. Então, o chão ele fica o quê? Ele é no sentido horizontal, né? Obviamente. Então, se a gente pega essa linha vertical e passa na metade da cabeça, vamos pegar aqui a região do nariz, passa na metade, a gente vai dividir. A gente já aprendeu isso em outras disciplinas, mas vamos reforçar, né? Essa linha vertical, a gente vai dividir o corpo, a cabeça, em duas metades. E isso a gente chama de plano sagital. Esse plano sagital precisa ficar perpendicular, ou seja, ele está vertical e o chão ele está horizontal. Então, ele precisa estar perpendicular ao plano horizontal, que é o próprio chão. Se eu pegar essa linha vertical e colocar ela no sentido horizontal, essa linha vai estar o quê? Ela vai estar paralela ao plano horizontal, que é o chão. Ela vai estar paralela ao chão, tá? Porque quando tem uma linha embaixo da outra, a gente tem ali um paralelismo, né? Temos linhas ali que estão paralelas. Se eu pego uma vertical e uma embaixo horizontal, eu não vou ter paralelismo. Eu vou ter ali uma relação, né? Que vai nos definir, nos dar aí um sentido de perpendicular, tá? Então, para vocês fixarem e entenderem, o plano sagital é esse, quando nós pegamos a linha vertical, passamos dividindo o corpo, né, na metade, em duas metades, essa linha vertical, ela precisa estar perpendicular ao plano horizontal. O plano horizontal é o quê? É o chão. Então, esse aí é o plano que nós chamamos de sagital. Ok. Já o plano de Camper, já é outro plano agora. Plano de Camper é o que fica paralelo ao plano horizontal, porque passa uma linha horizontal que vai ser do tragus até a asa do nariz. Vamos lá entender, vou pegar essa primeira imagem aqui. O tragus é essa estrutura aqui, essa abazinha, tá vendo essa bolinha que eu tô aqui aproximando? É justamente essa abazinha que nós temos na frente da nossa orelha. Isso se chama tragus. Então, a gente vai passar uma linha desse tragus até a asa do nariz. E aí, nós vamos obter isso em uma linha imaginária, tá, gente? E aí, a gente vai obter o quê? Uma linha horizontal. Essa linha horizontal, nós chamamos de plano de Camper. Então, todas as vezes que eu me referir e falar determinada coisa, não sei o que, plano de Camper, vocês vão ter que imaginar, tá? Vão ter que se lembrar, fixar de que o plano de Camper é essa linha imaginária que passa do tragus, essa abazinha da orelha, até a asa do nariz. A gente vai obter essa linha horizontal, essa linha reta horizontal, chamada de plano de Camper. Então, eu vou repetir. Esse plano de Camper, ele é o quê? Ele fica paralelo ao plano horizontal. Tá vendo? Diferente do plano sagital, ele não tá vertical, a linha não tá vertical, não tá perpendicular, ela já tá paralela. Se a gente pega e compara esse plano de Camper com o chão, eles vão estar o quê? Paralelos, né? O plano de Camper em cima, o chão embaixo, então ele está paralelo ao chão, paralelo ao plano horizontal, certo?
Esse plano de Camper, geralmente nós utilizamos na radiografia da maxila. Ele vai nos orientar, nos direcionar para realizarmos os raios-x periapicais na região da arcada superior, na maxila. Já na região da mandíbula, nós já vamos seguir uma outra denominação, né? Ainda continua sendo plano de Camper, essa linha horizontal, mas tá vendo que existe uma diferença, porque a linha ela já não tá mais posicionada aqui, ligando o tragus até a asa do nariz. Ele já tá aqui no tragus até a comissura labial, que é aqui o canto da boca, que chama comissura labial. Então, isso significa o quê? Que para a arcada, a radiografia da arcada superior, ou seja, na maxila, a posição da cabeça do paciente, ela vai ser ereta, vai ser reta, retinha, sem nenhuma inclinação, nem para cima nem para baixo, ela vai ser reta para a arcada superior. Quando a gente tem a posição 1, que é a radiografia para a arcada superior, que nós chamamos de P1, esse plano de Camper, ele vai estar nesse sentido, que é o tragus até a asa do nariz, tá? Mas se eu inclino essa cabeça um pouco para trás, você percebe que o plano de Camper, ele já muda de posição, ele continua horizontal, sem inclinação. O que vai inclinar é a cabeça. Então, esse plano de Camper, ele vai ser definido pelo tragus até a comissura labial. E essa posição da cabeça que está inclinada para trás, vai ser justamente a posição para a radiografia da arcada inferior, a radiografia para os dentes da mandíbula. Tudo isso ainda estou me referindo à técnica periapical, tá? Não podem esquecer disso. Então, gente, é isso daqui que vai acontecer. Recapitulando, né? Plano de Camper sempre vai ser essa linha horizontal que vai passar na arcada para a radiografia da arcada superior, né? Que é a maxila. Esse plano de Camper, ele vai do tragus até a asa do nariz. Para a arcada, a radiografia da arcada inferior, como a cabeça do paciente ele vai ficar inclinado um pouco para trás, esse plano de Camper ele já vai ser do tragus até a comissura labial, mas ele continua horizontal, ele só mudou, não vai ser mais até a asa do nariz, porque a cabeça ela ficou inclinada para trás, tá? Obviamente, a posição, né, o final aqui do plano de Camper, ela vai ser diferente da posição P1, de quando a gente faz a radiografia para a maxila, tá? Então, a gente precisa gravar isso. P1, a cabeça ereta, plano de Camper fica do tragus até a asa do nariz. P2, radiografia para a arcada inferior, o plano de Camper fica do tragus até a comissura labial e a cabeça ela fica inclinada um pouquinho para trás, certo? E a partir disso, a gente precisa entender isso porque é a partir disso que nós vamos saber em qual região é que o feixe de raio-x vai estar direcionado para cada dente, para cada tomada radiográfica periapical. Então, vamos aqui entender, né? Vamos falar primeiro sobre a radiografia da arcada superior. Já entendemos o que é plano de Camper, plano sagital, a posição do paciente, da cabeça do paciente, a gente já entendemos como é que ela fica para a radiografia da arcada superior. Agora vamos ver para cada região, para os dentes molares, para os pré-molares, incisivos centrais e caninos e incisivos laterais e caninos e incisivos centrais, vamos saber qual é o ponto que nós vamos realizar essa tomada radiográfica. A gente vai se guiar por meio desse plano de Camper. Então, vamos lá. Para a região do molar, o feixe de raio-x ele vai incidir no ponto determinado por uma linha vertical que vai descer da comissura da pálpebra até o plano de Camper. Ou seja, vamos lá. Para a região do molar aqui, número 1, tá? Onde é que eu vou saber Como é que eu vou saber onde é que eu vou incidir o raio-x para fazer a radiografia de molares superiores? A gente vai seguir essa linha aqui. Comissura da pálpebra, tá? Que é essa comissura do olho. Ou pode ser também, gente, o canto da sobrancelha, que coincide muito. Vamos pegar aqui o canto da sobrancelha, que é o que tá aqui representado na imagem. Então, peguem aqui, número 1, canto da sobrancelha tá seguindo a linha vertical até o plano de Camper.
tá? Que é essa linha que nós já comentamos, né? Essa linha horizontal. Então, é exatamente no encontro aqui dessa linha vertical que desce seguindo da ponta da sobrancelha até o plano de Camper, é exatamente nesse encontro aqui onde está o número 1, é que nós vamos incidir o feixe de raio-x para fazer a radiografia dos molares superiores, tá? Para a região dos premolares, a gente já vai seguir uma outra estrutura, que é a pupila do olho. A gente vai pegar e vai direcionar a pupila, por isso que o paciente ele precisa estar olhando, tá, para frente. Então, ele vai pegar aqui, direcionando aqui a pupila no sentido vertical até o plano de Camper. Então, vai ser exatamente nessa região aqui onde está o número 2, aqui nós vamos fazer a radiografia para premolares superiores. A gente vai incidir o feixe de raio-x nessa região. Para os incisivos centrais e caninos, não vai ter nenhuma linha vertical para nos direcionar. A gente vai incidir diretamente sobre a asa do nariz. Se você quiser realizar a radiografia de incisivo central e caninos superiores, a gente vai incidir o feixe de raio-x diretamente sobre a asa do nariz, onde está aqui essa bolinha, tá? Número 3. E para os incisivos centrais, a gente vai incidir o feixe de raio-x diretamente na ponta do nariz, incisivos centrais superiores. Então, aqui a pontinha do nariz, onde está o número 4, é aqui que vai ser a incidência do raio-x para os centrais superiores, certo? E vamos agora para a arcada inferior. Seguindo aqui a linha vertical um pouco parecida com a da arcada superior, porém na posição do feixe, a incidência do raio-x vai ser uma posição diferente, obviamente, porque agora a gente vai realizar a radiografia da arcada inferior, dos dentes inferiores. Então, primeiro a cabeça do paciente voltada um pouco para trás, inclinada para trás. Com isso, a gente vai pegar uma linha vertical, imaginária sempre, tá? Uma linha vertical que passa da ponta da sobrancelha, no final da sobrancelha, até a base da mandíbula, tá? Então, onde está aqui esse número 1, vai ser a incidência do raio-x para a realização da radiografia dos molares inferiores. Já para os premolares, vamos seguir numa direção aqui da linha vertical da pupila até a base da mandíbula. Então, onde está aqui, justamente na posição onde está o número 2, é que nós vamos incidir o feixe de raio-x para realizar a radiografia de premolares. Número 3 é onde a gente vai incidir o raio-x para a região de incisivos laterais e caninos, tá? Então, a gente segue uma direção, numa linha vertical, da asa do nariz até a base da mandíbula. Chegou nesse ponto aqui, onde está representado aqui o número 3, é justamente aí que a gente vai incidir o feixe de raio-x. E para os incisivos centrais, nós vamos tomar como base o mento, que é o queixo. A gente vai incidir diretamente no queixo do paciente, tá? Depois a gente vai aprender a posição correta do cilindro que fica lá no cabeçote, né? O aparelho de raio-x. A gente precisa entender como é que ele fica, se ele fica paralelo, perpendicular, enfim. Isso a gente vai ver um pouco mais lá pra frente, tá? Mas aqui a gente demonstrou aqui os pontos anatômicos que vai nos dar uma referência, um direcionamento de onde é que a gente vai incidir o feixe de raio-x. Para isso, a gente precisou aprender os planos anatômicos existentes, tá? A posição da cabeça do paciente e, com isso, a gente consegue ter o ponto determinado de cada radiografia periapical, tá? Então, aqui só para reforçar, tá vendo? E mostrar melhor com a imagem o posicionamento da cabeça do paciente. Na maxila, ó, o plano de Camper aqui, tá? Plano de Camper na maxila para a região da radiografia dos dentes superiores. A gente vai ter esse plano horizontal que vai do tragus, tá vendo? Até a asa do nariz, chamado de plano ou linha de Camper. Ele deve estar paralelo ao plano oclusal. O plano oclusal é o próprio chão. Então, tá vendo que ele tá paralelo?
Já na mandíbula, esse plano de Camper, ele vai do trago até a comissura labial, que também continua paralela ao plano horizontal, que é o próprio chão, tá? Então, aqui, ó, tragos, que é a abinha da orelha, até a comissura labial. Então, para que isso aconteça, a cabeça do paciente precisa estar voltada, inclinada um pouco para trás, como mostra nessa imagem. Então, na primeira imagem, é para a radiografia da arcada superior. E na segunda imagem, o paciente precisa estar com a cabeça inclinada para trás, tá? Na hora da radiografia da região inferior dos dentes inferiores. E o plano sagital mediano sempre vai estar perpendicular ao chão, que é o plano horizontal. Tá vendo? O plano sagital mediano é esse aqui, essa linha vertical que passa dividindo o corpo, a cabeça, em duas metades. E ela está perpendicular ao plano horizontal. E agora vamos entender, gente, um pouquinho do que seria a técnica da bissetriz. Essa técnica da bissetriz a gente só utiliza nessa radiografia periapical quando não estamos utilizando posicionadores. Eu já sei que tem muitos de vocês que já fazem estágio, né, e que talvez já trabalhem na clínica e veja ou faça a radiografia com posicionador. A gente vai falar um pouquinho do posicionador e qual é a técnica utilizada quando a gente faz a radiografia com posicionador. Mas isso aqui também é de extrema importância, porque nem todos os lugares vai ter posicionador. Muitas vezes vai precisar fazer a técnica da bissetriz, né, que é utilizando os dedos do próprio paciente para fazer o raio-x. E aí vamos entender o que é essa técnica do raio-x. Baseia-se nessa lei isométrica e aqui vamos entender. A imagem projetada, ela tem o mesmo comprimento e as mesmas proporções do objeto, desde que o feixe central de raio-x seja perpendicular à bissetriz do ângulo formado pelo plano do filme e o plano do objeto. Então, vamos lá entender. Essa técnica é a técnica no qual a gente posiciona o feixe de raio-x perpendicular ao plano bissector. Que plano bissector é esse? É um plano que é formado pelo plano do dente e do filme. Então, se a gente vê aqui, filme radiográfico vai estar posicionado nesse sentido em relação aqui ao dente. Então, quando a gente tem a posição do filme junto aí com a posição do dente, a gente vai ter a formação de um ângulo. Tá vendo? Um ângulo aqui, esse espaço entre o filme radiográfico e o dente, a gente forma um ângulo. Esse ângulo, ele é chamado de ângulo bissector. Então, para a técnica da bissetriz, a gente precisa posicionar o feixe de raio-x perpendicular ao plano bissector, que vai ser um plano formado, né, como eu acabei de falar, por esse dente e pelo plano do filme, para que assim a gente possa obter uma radiografia com as proporções normais da estrutura dental, tá? Se eu tiver, por exemplo, o feixe de raio-x perpendicular apenas em direção ao plano do dente, a radiografia ela vai ficar bem ampliada, a gente não vai ter o tamanho normal do dente, da estrutura dentária. A gente vai ter um dente gigante na radiografia, um dente grande, porque a imagem vai estar ampliada, porque o feixe de raio-x ficou perpendicular ao plano do dente. Se a gente tiver, por outro lado, esse feixe de raio-x perpendicular ao plano do filme, vai acontecer o contrário. A imagem ela vai ser encurtada, né? O tamanho dos dentes vai ficar menor do que deveria ser. Então, para que isso não aconteça, o feixe de raio-x precisa se encontrar e estar num ponto exato para que a estrutura dentária esteja no seu tamanho mais real possível. E para que isso aconteça, a gente precisa direcionar esse feixe de raio-x nesse plano bissector, que é um plano formado pelo plano do filme do raio-x e do dente. Tá, tá vendo? A gente forma um ângulo bissector. Através desse ângulo, a gente vai obter um plano. É exatamente nesse ponto, que é o plano bissector, que o feixe de raio-x precisa, né, incidir ali, precisa ser localizado nesse ponto para que as estruturas, estruturas que vai sair do raio-x, né, de dente, osso e tudo mais, precise ser do tamanho mais normal, mais próximo do real possível, tá? Então, como eu falei, se esse feixe de raio-x ficar perpendicular ao dente, a imagem vai ficar ampliada. Se for perpendicular somente ao filme do raio-x, a imagem vai ficar encurtada. Se ficar perpendicular ao plano bissector, perfeito, vai ficar exatamente do tamanho normal que ele realmente é. Então, isso é o que nós chamamos de técnica da bissetriz. E vamos falar um pouquinho agora Vamos falar um pouquinho agora de ângulos horizontais.
Deixa eu só colocar aqui na posição. Os ângulos horizontais, né? Eles devem ser paralelos, tá? Os ângulos de incidência do feixe de raio-x devem ser paralelos às superfícies próximas do grupo de dentes que está sendo radiografado e dirigido ao centro da película de raio-x. Então, o que é que seria, né, esse ângulo horizontal? Como é que ele é obtido? Ele é obtido por meio da movimentação horizontal do cabeçote do aparelho de raio-x, tá? Então, a gente pega o cabeçote do raio-x e vai movimentar ele no sentido horizontal. Por conta disso, a gente vai ter aí nós vamos ter... gente, me perdoe aqui. Sim, a gente vai ter aí essa movimentação do cabeçote no sentido horizontal, né? E com isso, nós vamos obter exatamente o raio-x como ele deve ser feito. Porque assim, se a gente posicionar muito para a esquerda ou muito para a direita, numa determinada tomada radiográfica, né, molar, premolar, incisivo, canino, enfim, a gente pode causar aí uma sobreposição, né, uma superposição dessas faces, ou seja, um dente pode ficar superposto ao outro, ou seja, em cima do outro, no raio-x a gente não conseguir ver. Então, para isso, essa movimentação do cabeçote no sentido horizontal, ele precisa ser de uma forma exata para que todos os dentes saiam no raio-x, um do lado do outro, certinho como ele realmente é. Então, esse tipo de ângulo ele tem como função permitir o paralelismo entre os feixes de raio-x e as faces interproximais, evitando a superposição dessas faces, tá certo? E aqui, só para mostrar o que seria aqui na prática técnica da bissetriz, vamos falar da primeira imagem. Primeiro aqui, tá? Que a paciente está fazendo a radiografia da região da maxila, tá? E provavelmente aqui na região de premolares, tá? Porque, primeiro, a cabeça dela está ereta. Importante também, como o paciente vai segurar o filme, para cada arcada vai ser utilizado um dedo diferente. Como podemos ver aqui na arcada superior, o filme está sendo posicionado com o polegar. E os outros dedos, eles ficam abertos, encostados no rosto do paciente, para que os dedos não venham aparecer também na radiografia. Então, ela segura com o polegar, pressionando por trás, tá, do dente. E podemos ver aí que o cilindro ali, o cabeçote, está numa direção ali, mais ou menos, entre a pupila, né? Se a gente segue ali a direção vertical da pupila, se encontrando com o plano de Camper, mais ou menos ali nessa região de premolares, tá? Já para a mandíbula, a região da radiografia na parte inferior, a cabeça fica inclinada para trás, tá vendo que a cabeça já está mais inclinada, e o dedo que vai segurar o raio-x vai ser o dedo indicador da mão oposta ao lado que vai fazer o raio-x, ou seja, se o raio-x é do lado direito, o dedo que vai segurar o filme de raio-x é o dedo da mão esquerda. É sempre o oposto. E ela segura o filme pressionando contra o dente lá com o indicador, e os outros dedos eles ficam fechados. Então, essa é a diferença aqui do raio-x para a arcada superior e o raio-x para a arcada inferior. E o que é que seria a técnica do paralelismo? Nada mais é do que aquela técnica no qual o filme não vai ser sustentado pelo dedo, né, pelo próprio paciente. Como eu falei, a bissetriz, a técnica da bissetriz, a gente precisa saber onde realmente o feixe de raio-x vai ser direcionado, porque a gente não tem nenhum suporte, nenhum posicionador para nos direcionar. Nós mesmos que temos que ter a noção disso, de plano de Camper, do plano vertical, do ponto exato, onde vai ser incidido ali o feixe de raio-x, porque não temos nada, nenhum suporte, nenhum material para nos direcionar. Mas a técnica do paralelismo, a gente já utiliza um suporte que é chamado de posicionador. É um suporte porta-filme que vai facilitar o paralelismo entre o filme e o dente. Então, o filme
fica ali paralelo, tá vendo? Filme radiográfico tá paralelo ao dente e com isso esse posicionador, essa parte do aro aqui vai ser o direcionamento no qual nós vamos colocar o feixe ali de raio-x, o cilindro, né? Que tá ali fixo no cabeçote do raio-x e é aí que nós vamos posicionar. E não precisamos nos preocupar com técnica da bissetriz, nada disso, porque o posicionador já está nos dando ali a posição correta e isso é muito mais prático, muito mais fácil, né? Temos aqui uma representação das vantagens e desvantagens dessa técnica, das duas técnicas, vamos ver aqui elas. Em relação à vantagem, obviamente a técnica do paralelismo, ela é muito mais simples de executar, muito mais prático. É só posicionar o filme dentro aqui, o filme ele fica posicionado, tá vendo? Nesse encaixezinho atrás dessa borrachinha azul, um encaixe aí, você coloca o filme e ao posicionar na boca, o paciente morde essa borrachinha, o filme vai ficar paralelo ao dente e com isso o cilindro vai ser posicionado nesse aro, nessa argola, nesse círculo e a gente vai conseguir obter o raio-x. Não precisa de praticamente nenhuma daquelas técnicas quando nós usamos com a bissetriz. Então, é muito mais simples de executar, tem um menor grau, né, de ampliação, fica padronizado e já temos a determinação dos ângulos. Já como desvantagem, a gente tem uma maior possibilidade de movimento do paciente, é um pouco mais desconfortável, mas nada também que não dê para fazer, porque vai um material a mais na boca, um posicionador que incomoda um pouquinho mais e tem um maior custo operacional pelo fato de precisar utilizar, né, comprar esses posicionadores. Em vários aspectos, eles poderão ser assinalados através do exame radiográfico periapical. Então, aqui uma radiografia, né, bem quase perfeita, porque perfeito só Deus mesmo, mas uma radiografia quase perfeita periapical, no qual nós podemos ver aí a radiografia de molar inferior, podemos ver perfeitamente aí as estruturas, região de osso, os dentes também. Quando eu falo que o filme precisa ficar uns 4 milímetros para fora, né, da borda incisal, significa isso aqui, ó, gente, tá vendo? Que ficou uma sobrazinha de filme, tá? Então, se esse filme não tivesse uma sobra, talvez o raio-x ficasse assim, cortando, vamos supor, cortou um pouco a coroa. E aí não é o ideal, como a gente precisa visualizar toda a estrutura dentária, toda a sua extensão, eu preciso deixar um pouquinho a folga lá para cima da borda oclusal, nesse caso, né? Porque são os dentes posteriores. E aí a gente consegue visualizar praticamente tudo dessa região de molar inferior, osso, os dentes em toda a sua dimensão. E é assim que deve ser feito, né, uma tomada radiográfica periapical. Vamos falar um pouquinho agora sobre a técnica interproximal. Vou falar no próximo vídeo.